Muito boa tarde para você, no ar o Boletim Legislativo. Estamos chegando com informação e prestação de serviço. Hoje a gente fala sobre os pedidos de demissão que bateram um recorde histórico em 2024. Também vamos mostrar como o eleitor que não votou pode justificar a ausência. Não pode deixar passar o prazo, porque termina em janeiro, hein? E para abrir o boletim de hoje, temos os detalhes de um projeto de lei aprovado pelos vereadores, que autoriza a Prefeitura a criar o Poupa-Tempo da Saúde. Vamos entender a proposta na reportagem. Quando o assunto é saúde, não faltam relatos de dificuldades. Enfrento um grande desafio, eu estou aí na fila de espera há mais de 2 anos com uma cirurgia. Longo tempo de espera para a marcação de cirurgia e falta de medicamentos são apenas alguns dos desafios do Sistema Único de Saúde, que precisa atender 216 milhões de brasileiros. Em São José dos Campos, cerca de 700 mil habitantes podem buscar atendimento nas 40 UBSs e 7 UPAs, além de clínicas e hospitais da cidade. Um sistema que agora deve ganhar mais agilidade. É que a Câmara aprovou o projeto de lei de autoria dos vereadores Dr. José Cláudio e Fernando Petit, que autoriza a Prefeitura a instalar o Poupa-Tempo da Saúde. A proposta é centralizar diversos serviços em um único local e promover mais rapidez no atendimento. Você consegue concentrar num prédio, num local, a maioria das especialidades possíveis. O paciente passa com um cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia de vesícula, ou com uro, uma cirurgia de próstata, ou uma mulher com um problema ginecológico, precisa de uma cirurgia, precisa de uma avaliação no cardiologista. Já faz rapidamente a marcação desse cardiologista, o eletrocardiograma e a consulta para fazer o risco cirúrgico para liberar para a cirurgia. Então, num único local, você concentra todas as especialidades, recepção, marcação de consultas, de exames, justamente para avaliar e para a pessoa não perder tempo para se deslocar. São José dos Campos é muito grande, então você ter a tomografia, laboratório, eletro, ressonância num único local seria muito bom. Na justificativa do projeto, os vereadores destacam que após o atendimento inicial nas unidades de saúde convencionais, será possível encaminhar os pacientes para os médicos do Poupa-Tempo da Saúde. No centro, diversas especialidades vão estar disponíveis diariamente. Ela passou numa UBS, óbvio, né? Joseense, CRAD São José dos Campos. Ele vai ser encaminhado por especialista no Poupa-Tempo da Saúde. Então, o primeiro atendimento é o UBS, clínico geral. Ele encaminha para o Poupa-Tempo da Saúde para passar para o especialista. O especialista viu, dá andamento nos exames, conclui e trata o paciente, ou cirurgicamente, ou com tratamento clínico. O projeto prevê o funcionamento do local 24 horas por dia e parcerias com universidades da região. A ideia é que estudantes da área da saúde tenham a oportunidade de estágio e ajudem a reforçar o corpo médico. Assim, será possível ampliar o atendimento, principalmente em horários de maior demanda. Os alunos, eles tendo esse contato com o paciente, podendo observar um profissional de saúde atuando ali no contato com o paciente, isso tudo é um ganho muito grande para os alunos, em termos inclusive de prática, mas também de teoria, de aprendizado. Então, isso tudo é um ganho tanto para toda a população, quanto para a Prefeitura, quanto para as parcerias que a Prefeitura firma. Para garantir mais eficiência nos atendimentos, o projeto também propõe usar a tecnologia para desburocratizar a entrega e a liberação de medicamentos de alto custo, além de oferecer estrutura para a realização de exames de imagem e organizar um atendimento humanizado ao público. Em agilidade e também facilidade, né? A gente sabe que o mundo está muito tecnológico, São José dos Campos é uma cidade tecnológica, mas existe uma parte da população que não é tão tecnológica, né? E que ainda ter uma recepção, ter um guia, ter uma pessoa, um assistente para orientar e ajudar a marcar o exame ajuda e ganha esse tempo com isso. A professora do curso de Medicina acredita que a centralização dos serviços em um único espaço pode aumentar a chance de cura de doenças ao favorecer o diagnóstico precoce. É fundamental esse diagnóstico precoce, de forma rápida, para prevenção, né, de problemas futuros, para também diminuir o atendimento médico hospitalar, que muitas vezes não é necessário, ou evitando, né, que o paciente venha a precisar, né, evolua seu caso, fique mais grave, então que o paciente venha a precisar de um atendimento hospitalar. Então, esse atendimento ambulatorial, ele sendo feito de forma ágil, sendo feito de forma preventiva, com qualidade, de forma correta, é um ganho tanto para o paciente como para toda a população de São José.
Quem depende do sistema público de saúde espera melhorias com a proposta. Seria bom fazer tudo no mesmo lugar, seria muito bom. E os pedidos de demissão bateram um recorde histórico em 2024. De janeiro a setembro, foram 6,5 milhões de desligamentos. A maior parte dos trabalhadores que decidiu sair da empresa tem entre 18 e 24 anos. Quem vê a Serlene com um sorriso no rosto não imagina o processo que ela enfrentou. Trocou anos de experiência nas áreas de administração e automoção industrial para apostar em uma nova carreira. Trabalhei há mais de 20 anos no corporativo, no CLT, e eu decidi fazer uma transição de carreira. Me encontrei como terapeuta integrativa e mergulhei nesse mundo, nesse universo do natural. A transição de carreira foi planejada. Os prós e contras foram colocados no papel antes do pedido de demissão. O apoio da família e o aprendizado dos cursos de capacitação ajudaram na decisão final. No começo, foi um pouquinho mais difícil, porque você fica com medo, que é natural, faz parte. Mas aí, como era um sonho e estava ardendo já no coração, eu falei, agora eu vou. Então, eu tomei a decisão, planejei, vi alguns espaços e mergulhei de cabeça. E a Serlene não é exceção. Com as mudanças no mercado de trabalho, muitos profissionais passaram a questionar a carreira e buscar novos caminhos profissionais. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que nos 9 primeiros meses de 2024, 6 milhões de pessoas pediram demissões de seus trabalhos, um aumento de 15% em relação a 2023. Especialistas acreditam que essa transição de carreira acontece por um aquecimento no mercado de trabalho. As pessoas estão cada vez mais se qualificando e as empresas querem as pessoas mais qualificadas. Então, as pessoas, a partir do momento que elas têm o conhecimento das vagas que estão em abertos, por exemplo, o LinkedIn é a maior rede profissional no mundo, ela começa a entender sim que há a possibilidade dela sair daquele emprego para uma melhor oportunidade, ou seja, tem muitas oportunidades em aberto. Então, a partir do momento que a pessoa toma conhecimento disso, ela se encoraja aí para se candidatar à vaga e muitas vezes o sim vem. A pesquisa mostrou também que o maior número de pedidos de demissões foi entre os profissionais mais novos, com idade entre 18 e 24 anos. A mentora de carreiras ressalta que isso reflete na perspectiva da nova geração. Os jovens são mais desapegados e têm mais coragem de empreender. Os jovens, eles têm o porto seguro, a rede de apoio, ou seja, eles sabem para onde eles podem correr, ou seja, para casa, para os pais, caso a decisão dele de sair do emprego não dê certo, entendeu? Então, os jovens, eles também têm a facilidade de ter o conhecimento na palma da mão. Então, eles começam a se comparar, eles começam a ver que há possibilidade, sim, de um melhor emprego, até mesmo de empreender. Eles são mais corajosos, assim, de pedir demissão, por esse conjunto de motivos também. A saúde emocional também é um fator que pesa nos pedidos de demissão. Segundo a mentora de carreiras, muitos profissionais têm buscado melhores condições de trabalho e uma rotina que alia evolução profissional com realização pessoal. A gente precisa entender que a gente está diante de um fato, já não é mais uma opinião, já não é mais um achismo. Então, como as empresas elas podem fazer com que as pessoas queiram ficar nela, trazendo políticas de gestão de pessoas, feedback, flexibilidade, políticas também relacionadas à qualidade de vida e saúde mental, porque esses também são um dos motivos são vários motivos que as pessoas saem, mas um conjunto deles, se as empresas começarem a trabalhar em cima disso aí, elas vão conseguir que as pessoas queiram ficar mais nas empresas delas. Trabalhando com aromaterapia e conhecendo melhor o mercado de terapia integrativa, Selene vive uma paixão na nova profissão. O conselho que fica para quem também quer trocar de carreira é se capacitar e planejar. Estudo, primeiro, porque você vai mudar ali do seu conforto, Você vai sair da sua zona de conforto e você tem que entender onde você quer chegar. O que você quer fazer? O que eu quero fazer? Eu preciso planejar? Então, comece com planejamento, porque vai exigir tempo, vai exigir financeiro também. Então, assim, a dica é estude o que você quer fazer e também se planeje e se organize para não ter problemas de 2, 3 meses você querer desistir e voltar para o antigo. Quem está em busca de qualificação profissional, o CEPAS, está com inscrições abertas. Vamos saber quais são os cursos e como fazer a inscrição? A Ana Vitória Caxias traz as informações para a gente.
Fran, ainda dá tempo de se inscrever sim, até 23h59 as inscrições estão abertas. Boa tarde para você e boa tarde para todos que nos assistem. O CEPAS está com 2.000 vagas abertas para cursos de qualificação na forma EAD, o online. Para a gente entender que cursos são esses, eu vou conversar com a Ruth Zorneta, que é diretora do CEPAS. Ruth, boa tarde. Conta pra gente que cursos são esses que estão com vagas abertas. Bom, nós temos cursos para áreas variadas, claro, começando aí pelos cursos incentivando a nossa aviação civil, né, o nosso aeroporto, transporte internacional de iniciação de cargas, foco aí também no nosso transporte aéreo da aviação civil, mas também temos aí dentro do nosso empreendedorismo, empreendendo seu negócio, para quem quer mudar de área, temos o inglês e o espanhol intermediário com foco no turismo, e temos também aí a gestão ambiental de práticas e hospedagem, né? Então tem bastante área variada. Importante, como você falou, né? Ele é EAD, a nossa plataforma é muito leve, não requer que você esteja no micro, você pode acessar do seu próprio celular, então não é desculpa. Qualquer lugar, qualquer horário, você arruma um tempinho e consegue desenvolver o seu curso. E conta pra gente, quem se interessou e quer se inscrever, como que deve fazer essa inscrição? Bom, você pode se inscrever acessando o site da Prefeitura de São José dos Campos, link do Qualifica São José. Importante que você pode se inscrever para mais de um curso, sendo munícipe de São José dos Campos há no mínimo 2 anos. Alguns cursos, o requisito são 16, outros 18 anos, depende aí o curso que você escolher. Alguns o ensino fundamental, outros o ensino médio, tem que dar uma olhadinha qual curso você vai escolher, né? Faz a inscrição e boa sorte. Assim que se encerrar as inscrições, dia 25, mais ou menos uma semana depois, a gente entra em contato via e-mail. Então, é muito importante que na hora de preencher ali o formulário, os dados com o e-mail e telefone estejam corretos. E conta pra gente, quais que são os benefícios desse curso de capacitação? Bom, você está com o seu currículo sempre atualizado, né? E aí, quando você quer investir no seu próprio investimento de carreira, né? Você está inovando, fazendo uma carreira em Y, a gente não pode hoje parar no mercado de trabalho, ele exige que você esteja constantemente se atualizando, e ainda mais se for de uma forma gratuita, né? É isso. Obrigada, viu, Ruth? A gente deseja boa sorte para quem vai tentar se inscrever e qualquer informação ou dúvida pode ser tirada no site da Prefeitura de São José. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ana. E os serviços de streaming estão em mais de 42 milhões de domicílios do país, isso de acordo com o IBGE. Esse é um tipo de consumo que já faz parte de boa parte do cotidiano dos brasileiros. Mas você sabe quais são os direitos dos consumidores quanto ao cancelamento? Esse é o tema de hoje do quadro Seu Direito. Olá, está começando o Seu Direito. É hora de ficar bem informado sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nessa edição, a gente fala sobre os serviços de streaming, que são aquelas plataformas para assistir filmes e séries. Muitos consumidores pagam por mais de um serviço, não é mesmo? Mas e quando existe a necessidade de cancelamento ou devolução de dinheiro? Você sabe o que diz a lei? Qual é o seu direito? Como é uma contratação feita virtualmente, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê o direito de arrependimento. Então, quando você contrata um serviço pela internet, inclusive os streaming, você tem um prazo de 7 dias para, se querendo, desistir. E a devolução deve ser feita integralmente. E também tem a questão afeta a qualidade do serviço prestado. Se o consumidor entender que é uma má qualidade, ele pode tanto pedir a reparação para que o serviço se torne bom, ou ele pode pedir o reembolso parcial ou até mesmo o cancelamento dos serviços. E também em casos de que houve o cancelamento e mesmo assim a empresa de streaming efetuou uma cobrança, o consumidor tem direito ao reembolso em dobro, porque essa cobrança é considerada abusiva. O eleitor que não votou em outubro tem prazo para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral.
Vamos então saber até quando é possível fazer essa justificativa? O Matheus Andrade traz as informações para a gente. Oi, Fran, tudo bem? É isso mesmo. Muitos eleitores não compareceram às urnas aqui em São José no primeiro e no segundo turno e podem estar com dúvidas sobre como justificar a ausência. Atenção às datas. O prazo para justificar o voto do primeiro turno se encerra em 5 de dezembro, já do segundo se encerra no dia 7 de janeiro. Aqui na cidade, no primeiro turno, foram 132.904 abstenções, o equivalente a quase 25% dos eleitores. Já o segundo turno registrou 156.544 abstenções, o equivalente a 29,16% dos eleitores. E quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto, quem vai nos contar sobre como justificar o voto é o Felipe, chefe de cartório aqui em São José. Felipe, muito obrigado pela sua entrevista. Para a gente começar, quais são as consequências de não justificar o voto? Os eleitores que deixaram de justificar, eles ficam com essa pendência no título e eles não conseguem emitir uma certidão de quitação eleitoral. E aí, várias coisas na nossa vida pedem uma certidão de quitação eleitoral. Por exemplo, para tirar um passaporte, tomar posse em concurso público, empréstimo em bancos públicos. Então tem aí uma série de consequências para quem não tem a quitação eleitoral. E quais são as formas, então, para justificar e quais documentos apresentar? O eleitor pode justificar ou presencialmente nos cartórios eleitorais, apresentando um documento que comprove o motivo alegado. Por exemplo, se ele estava fora do município, ele pode mostrar uma passagem, um comprovante de pedágio, por exemplo. Se ele estava doente, por exemplo, hospitalizado, ele pode mostrar um atestado médico também. Então, ele pode fazer isso presencialmente ou pelo site do TSE, que tem lá um procedimento de justificativa que ele vai encaminhar esse documento anexo, comprovando o motivo alegado, que a gente vai analisar aqui nos cartórios. E essa justificativa precisa ser específica para cada turno? Por exemplo, quem votou no primeiro, mas não votou no segundo, ou vice-versa, como deve agir? Sim, a justificativa é por turno. Então, se a pessoa não pôde comparecer no primeiro turno, tem que encaminhar para nós um pedido de justificativa do primeiro turno, constando um documento que comprove a ausência do domicílio eleitoral. No segundo turno, a mesma coisa. Se a pessoa também não votou, tem que fazer os dois procedimentos. Então, lembrando que quem não votou os dois turnos precisa fazer 2 pedidos de justificativa com 2 documentos que comprovem ali que nas datas a pessoa não estava aqui em São José dos Campos, por exemplo. Felipe, muito obrigado pela sua entrevista. Pessoal, quem ficou com alguma dúvida, então, é fundamental buscar informações diretamente no cartório ou então por meio da internet. Lembrando sobre os prazos, então, para o primeiro turno, o prazo é o dia 5 de dezembro e o segundo turno, 7 de janeiro. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Matheus. Vamos saber agora quais são as vagas abertas nesta segunda-feira no PAT de São José dos Campos. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante auxiliar de lanchonete, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, ajudante de pintor, almoxarife, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti granjeiros, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de estoque, auxiliar de feirante, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, auxiliar técnico de refrigeração, auxiliar técnico eletrônico, borracheiro, chapista de lanchonete, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, cozinheiro, dedetizador, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, fisioterapeuta, garçom, gerente de loja,
instalador, reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, jardineiro, leiturista, manobrista, marceneiro, mecânico de auto, mecânico de manutenção de máquina industrial, mestre de obras, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, montador de móveis e artefatos de madeira, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de injetora de plástico, operador de movimentação e armazenamento de carga, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, operador de vendas, pedreiro, peixeiro, pintor de obras, piscineiro, pizzaiolo, repositor em supermercados, repositor de mercadorias, serralheiro, servente de obras, soldador, supervisor operacional dos serviços de máquinas e veículos, técnico de manutenção elétrica, técnico de refrigeração, técnico em eletromecânica, telhador, tratorista operador de roçadeira e vendedor interno. E ainda vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A gente fala agora de um assunto super importante. Estimativas da Associação Médica Brasileira apontam que 50% da população com mais de 65 anos sofre com quedas e 70% das ocorrências acontecem dentro de casa. Recentemente nós vimos 2 casos, de repercussão nacional. O do cantor Aguinaldo Raiol, que morreu após cair no banheiro, e do presidente Lula, que também sofreu uma queda no banheiro. Pois bem, essas são 2 situações que aconteceram e ganharam repercussão, mas isso é super comum entre os idosos e acende um sinal de alerta sobre os cuidados indispensáveis dentro de casa. Nesse lar para idosos, tudo é pensado para evitar um caso que é frequente entre o público dessa idade: as quedas. Por isso, chão livre de obstáculos e várias barras de apoio. O importante é evitar degraus, então casas que tenham degraus, que tenham idosos, se puder fazer uma rampa, é o ideal. Colocar barras de apoio, os banheiros principalmente com barras de apoio, porque são lugares que é muito comum quedas, em lugares úmidos, cozinha, quando vai lavar, banheiro, e ficar sempre de olho. O médico Fernando Baldi, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, explica que os problemas de saúde comuns da idade avançada estão entre os motivos das quedas. Outros fatores que merecem atenção são os obstáculos dentro de casa. Primeiro você tem o fator da idade, Com a idade você perde um pouco de massa muscular, então você fica com grupos musculares mais fracos, você tem às vezes um pouco de tontura, de desorientação espacial, isso facilita a queda. E, obviamente, fatores do ambiente que você está. Por exemplo, se a sua casa tem muitos tapetes, tapetinhos, então você tem que evitar isso. Muitas vezes animais de estimação, como gatos, que são animais silenciosos, Eles, às vezes, podem o idoso tropeçar no animal de estimação. O temperamento dos idosos também pode ser um problema. Muitos não aceitam as limitações e querem ser independentes. Essa especialista no envelhecimento destaca que a autonomia é importante, mas precisa ser acompanhada. Na verdade, ele quer manter a autonomia ainda, e é bom que ele mantenha a autonomia. O problema é que ele tem que ter essa noção que ele já não tem mais 30 anos. Então, esse problema de queda é um problema que o que acontece? Compromete várias coisas. Se um idoso cai com 80 anos, ele já tem uma fragilidade, talvez um idoso já é um pouco mais frágil. Se ele cai, vai operar, vai fazer uma cirurgia, ele vai ficar mais frágil. E alguns, com algum comprometimento cognitivo, eles não lembram que fizeram a cirurgia. Então, muitas vezes você fala, olha, anda mais devagar. Não, eu nunca caí. A Edeusuíta tem 80 anos e já caiu 4 vezes.
As quedas fizeram com que ela dobrasse a atenção até na hora de andar. Agora eu tomo mais cuidado, eu estou tentando me policiar para levantar o pé, porque eu estou achando que a gente cai muito porque se arrasta o pé. Então você tem que levantar o pé e andar devagar. Esse aí no colo dela é o Mingau. Dá pra ver que ele gosta de um carinho. E nessa de pedir atenção, ele quase derrubou a tutora algumas vezes. Ele para na frente, ainda bem que minha cozinha é pequena, eu me apoio, mas várias vezes ele já me atrapalhou. Uma queda que aconteceu recentemente e infelizmente foi fatal foi a do cantor Aguinaldo Raiol. Ele tinha 86 anos e morreu após cair no banheiro do apartamento que morava. E muitas quedas de idosos acontecem neste lugar aqui, o temido banheiro. Isso por uma série de fatores, como por exemplo o piso molhado na hora do banho ou o movimento de se levantar e se sentar no vaso sanitário. Para isso, algumas adaptações são fundamentais, como por exemplo as barras de apoio, colocar um tapete antiderrapante no chão e em casos de casa com idosos, aquele box de vidro, nem pensar. Qualquer pessoa que cair num banheiro, se tiver um box de vidro e dependendo do tamanho desse box for muito pequeno, como que tiram você desse box? Imagine um idoso. Então, realmente colocar barras de apoio, se possível um banquinho para o idoso sentar e lavar o pé. E caso aconteça uma queda, é preciso ter calma e seguir alguns cuidados. No geral, se cai assim no chão, é melhor chamar já uma ambulância, porque às vezes você quer auxiliar e piora, principalmente uma pessoa leiga. Então, dependendo do caso, é melhor deixar no chão, apoia, põe uma almofadinha na cabeça, né, escora ali e chama uma ambulância. Então, atenção para as orientações. Se você já está curtindo a aposentadoria ou tem um idoso em casa, o ideal é se prevenir. Cuidado e atenção que valem para todo mundo. Afinal, a idade chega para todos. Se você tem hipertensão, tratar a sua hipertensão, a sua diabetes de maneira bastante efetiva. E depois, obviamente, você cuidar do ambiente em que esse idoso frequenta, colocando no banheiro barras, como você falou, tirando tapetes e tudo aquilo que eu já falei anteriormente, né? Quer dizer, preparando o seu ambiente da sua casa ou da casa do idoso para que o idoso não tenha algum tipo de pequeno acidente. E isso, para um jovem ou para um adulto ativo, seria um pequeno acidente. No caso do idoso, é um grande problema. É isso, pessoal. Prevenção nunca é demais. Vamos saber como ficam as temperaturas na previsão do tempo. A semana começa mais quente. A tarde desta segunda-feira terá sol com poucas nuvens no céu. A máxima esperada é de 28 e a mínima será de 14. Já amanhã, terça-feira, o clima segue parecido como hoje. O sol aparece protagonizando todo o dia e não há chance de chuva. A máxima prevista é de 31 e a mínima será de 17. O Boletim Legislativo desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A programação completa está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!